Câmara Municipal de Praia Grande. Regimento Interno, Capítulo 2. Dos Vereadores. Seção 1. Do Exercício do Mandato. Artigo 7º. Os vereadores são agentes políticos investidos do mandato legislativo municipal para uma legislatura, pelo sistema partidário e de representação proporcional, por voto secreto e direto. Artigo 8º. Compete ao vereador: 1. Participar de todas as discussões e deliberações do plenário. 2. Votar na eleição da mesa e das comissões permanentes. 3. Apresentar proposições que visem ao interesse coletivo. 4. Concorrer aos cargos da mesa e das comissões. 5. Usar da palavra em defesa ou em oposição às proposições apresentadas à deliberação do plenário. Artigo 9º. São obrigações e deveres do vereador: 1. Desincompatibilizar-se e fazer declarações públicas de bens, no ato da posse anualmente, e na data em que deixar o exercício do mandato. 2. Exercer as atribuições enumeradas no artigo anterior. 3. Comparecer decentemente trajado às sessões, na hora pré-fixada. 4. Cumprir os deveres dos cargos para os quais for eleito ou designado. 5. Votar as proposições submetidas à deliberação da Câmara salvo quando ele próprio ou parente afim ou consanguíneo, até terceiro grau inclusive, tiver interesse manifesto na deliberação, sob pena de nulidade da votação quando seu voto for decisivo. 6. Comportar-se em plenário com respeito, não conversando em tom que perturbe os trabalhos. 7. Obedecer às normas regimentais quanto ao uso da palavra. Parágrafo único. A declaração pública de bens será arquivada, constando da ata o seu resumo. Artigo 10º. Se qualquer vereador cometer, dentro do recinto da Câmara, excesso que deva ser reprimido, o presidente conhecerá do fato e tomará as seguintes providências, conforme sua gravidade: 1. Advertência em plenário. 2. Cassação da palavra. 3. Determinação para retirar-se do plenário. 4. Suspensão da sessão para entendimento na sala da presidência. 5. Convocação da sessão secreta para a Câmara deliberar a respeito. 6. Proposta da cassação de mandato, por infração ao disposto no numeros artigo 7º número 3, do Decreto-Lei Federal nº 201, de 27 de fevereiro de 1967. Artigo 10º. Primeiro, o vereador que seja servidor público da União, do Estado ou do município, de suas autarquias, entidades paraestatais, só poderá exercer o mandato observadas as normas da legislação pertinente. Artigo 12º. Os vereadores tomarão posse nos termos do artigo 113, parágrafo 1º deste regimento. Parágrafo 1. Os vereadores e os suplentes convocados que não comparecerem ao ato da instalação serão empossados pelo presidente da Câmara, no expediente da primeira sessão a que comparecerem, após a apresentação do respectivo diploma, observado o disposto no artigo 14, parágrafo 3º da LOM. Parágrafo 2. A recusa do vereador ou do suplente em tomar posse importa em renúncia tácita do mandato, devendo o presidente, após o decurso do prazo legal, declarar extinto o mandato e convocar o suplente. Parágrafo 3. Verificadas as condições de existência de vaga do vereador, a apresentação do diploma e a demonstração de identidade, cumpridas as exigências do inciso 1º do artigo 9º do presente regimento, não poderá o presidente negar posse ao suplente, sob nenhuma alegação, salvo os casos de vedação legal. Artigo 13º. Será atribuída falta ao vereador que não comparecer às sessões plenárias, salvo motivo justo aceito pela Câmara. Parágrafo 1. Para efeito de justificação das faltas, consideram-se motivos justos: 1. Doença. 2. Nojo ou gala. 3. Comparecimento em reunião de interesse geral do município, previamente autorizado pela mesa diretora, em horário que inviabilize o retorno do parlamentar até o início da sessão. 4. Missão de representação oficial do Legislativo em localidade diversa, desde que previamente autorizado pela mesa diretora. 5. Licença paternidade de 7 dias. 6. Licença maternidade, limitado ao prazo máximo aplicável aos servidores municipais, caso em que o suplente só deverá ser convocado, se a vereadora requerer prazo de licença maternidade superior a 30 dias. Parágrafo 2. A justificativa das faltas far-se-á por requerimento, fundamentado dirigido ao presidente da Casa. O abono será concedido pelo presidente, no caso de doença, mediante a apresentação de atestado médico, e nos casos de nojo ou gala, mediante a apresentação da documentação pertinente. Parágrafo 3. A aprovação dos pedidos de licenças previstos no artigo 44 da Lei Orgânica Municipal se dará no expediente das sessões, sem discussão, terá preferência sobre qualquer outra matéria, dependendo do voto favorável da maioria dos vereadores presentes à sessão.
No caso de licença médica, a decisão do plenário será meramente homologatória. Parágrafo 4. Se a licença for por prazo superior a 30 dias por sessão legislativa, o presidente convocará imediatamente o respectivo suplente. Parágrafo 5. O suplente de vereador, para licenciar-se, precisa antes assumir e estar no exercício do mandato. Artigo 14º. O vereador investido nas funções de ministro de Estado, secretário de município ou prefeito da capital não perderá o mandato, considerando-se licenciado. Artigo 15º. A suspensão dos direitos políticos de vereador, enquanto perdurar, acarretará a suspensão do exercício do mandato. Artigo 16º. As vagas na Câmara dar-se-ão por extinção ou perda de mandato. Parágrafo 1º. Extingue-se o mandato de vereador e assim será declarado pelo presidente da Câmara quando ocorrer falecimento ou renúncia do vereador. Parágrafo 2º. Perderá o mandato o vereador: 1. Que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo 42 da LOM. 2. Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. 3. Que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, a terça parte das sessões ordinárias da Câmara, salvo em caso de licença, de faltas justificadas a que se refere o artigo 13, parágrafo 1º deste regimento, ou de missão oficial autorizada. 4. Que perder ou tiver suspensos os direitos políticos. 5. Quando declarar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na Constituição Federal. 6. Que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. 7. Que deixar de residir no município. 8. Que deixar de tomar posse, sem motivo justificado, dentro do prazo estabelecido neste regimento. Parágrafo 3. Nos casos dos incisos 1, 2, 6 e 7 deste artigo, a perda do mandato será decidida pela Câmara, por voto escrito e de 2/3 dos integrantes, mediante provocação da mesa, ou de partido político representado na Câmara, assegurada ampla defesa. Parágrafo 4. Nos casos dos incisos 3, 4, 5 e 8 do parágrafo 2º deste artigo, a perda do mandato será declarado pela mesa da Câmara, de ofício ou mediante provocação de qualquer vereador ou de partido político representado na Câmara, assegurada ampla defesa. Artigo 17º. O processo de cassação de mandato de vereador, assim como de prefeito e de vice-prefeito, nos casos de infração político-administrativas definidas na lei federal, obedecerá ao rito previsto naquela legislação. Decreto-Lei Federal no 201/67. Artigo 18º. Consideram-se sessões ordinárias as que deveriam ser realizadas nos termos deste regimento, computando-se a ausência dos vereadores, mesmo que por falta de número, as sessões não se realizem. Artigo 19º. Para os efeitos do artigo 18 deste regimento, entende-se que o vereador compareceu às sessões se registrou sua presença no sistema eletrônico de ponto-votação até o início da ordem do dia. Parágrafo único. Na eventual impossibilidade de registro eletrônico das presenças dos senhores vereadores, a presença será comprovada mediante assinatura de polivro próprio. Artigo 20º. A extinção do mandato se torna efetiva pela só declaração do ato ou fato extintivo pela presidência, inserida em ata. Parágrafo único. O presidente que deixar de declarar a extinção ficará sujeito a sanções de perda da presidência e proibição de nova eleição para o cargo da mesa durante a legislatura, nos termos da legislação federal pertinente. Artigo 21º. A renúncia do vereador far-se-á por ofício dirigido à Câmara, reputando-se aceita, independentemente de votação, desde que seja lido em sessão pública e conste em ata. Artigo 22º. Os vereadores gozam de inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Artigo 23º. Os vereadores não serão obrigados a testemunhar, perante a Câmara, sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. Artigo 24º. Os vereadores não poderão: 1. Desde a expedição do diploma. A. Firmar ou manter contrato com o município, suas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações ou empresas concessionárias de serviços públicos municipais, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. B. Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive de que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades constantes da alínea anterior. 2. Desde a posse. A. Ser proprietários, controladores ou diretores da empresa que goze de favor decorrente de contrato celebrado com o município ou nela exercer função remunerada.
B. Ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum nas entidades referidas na alínea A do inciso 1º, salvo o cargo de secretário municipal ou equivalente. C. Patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere a alínea A do inciso 1º. D. Ser titulares de mais de um cargo ou mandato público, eletivo. E esse foi o capítulo 2 do Regimento Interno de Praia Grande. Muito obrigado por assistir até o final. Curta esse vídeo e inscreva-se para acompanhar os próximos capítulos. Até mais!